A liturgia deste 30º domingo do tempo comum quer nos ensinar duas coisas muito importantes para nós hoje. Primeiro, a revelação de Deus a nós seres humanos é progressiva, ela se dá de forma gradual, do mais simples para o mais complexo, do menos exigente para o mais exigente. Segundo, a própria compreensão dessa revelação também é progressiva. Isso significa que a história da igreja é a história da compreensão da revelação. Cada geração compreende mais e melhor a revelação do que a geração anterior. Hoje a nossa geração compreende melhor do que se compreendia há 100 anos atrás. E daqui a 100 anos os nossos descendentes compreenderão coisas que nós não compreendemos hoje. O Evangelho mostra isso. Jesus faz uma releitura da lei do Antigo Testamento. Na Bíblia, quando se fala de lei, e no texto bíblico e no texto litúrgico, a palavra lei é colocada em maiúsculo. Quando se fala de lei, está se referindo às regras religiosas constantes dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Quando se fala de lei, está se falando disso. E Jesus, hoje, ele traz um novo mandamento. Ele resume toda a lei, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. E havia mais de 600 regras derivadas do Antigo Testamento. Ele resume tudo numa só, em 2 facetas. Todos aqueles mandamentos em um só. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas Jesus, quando ele faz esse resumo, ele não faz do nada. Ele faz aproveitando o que já existia. Por isso, a resposta de Jesus já está no Antigo Testamento. Mas Jesus dá um passo adiante. Jesus faz uma releitura. Ele pega o que já existia e avança, dá um passo adiante. De fato, a resposta de Jesus, a primeira resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua existência. Ele está citando literalmente o livro do Deuteronômio, no capítulo 5, especificamente no texto que é chamado de Shemá. A Shemá, para os judeus, é uma mistura de credo e de modelo de oração. Para os judeus, a Shemá, que está no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, representa o que para nós, católicos, é o credo e o Pai Nosso juntos. É uma profissão de fé em Deus, é um modelo de oração. E Jesus cita na primeira resposta, o primeiro mandamento é esse, ele vai na Shemá. Amarás o Senhor teu Deus, citando literalmente a Shemá. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está citando literalmente o livro do Levítico, no capítulo 18. Então, o que tem de novo nessa história que Jesus faz? Ele faz uma releitura. Ele não parte do zero. Ele aproveita aquilo que já vinha sendo revelado e dá um novo sentido. Nessa releitura, Jesus vai fazer 2 coisas importantes. Ele vai dar um novo sentido para o amor a Deus e vai dar um novo sentido para o conceito de próximo. E é isso que nós vamos perceber. Então, olha só, no versículo de hoje, no trecho de hoje do Evangelho, do capítulo 22, do Evangelho segundo Mateus, é isso que Jesus faz. Só lembrando aqui que o amor que Jesus está falando não é um amor de palavras, um amor teórico, é um amor de atitudes, um amor de atos, e fica muito claro na primeira leitura. O acolhimento, a valorização, o resgate de pessoas, de grupos que estão em situação de fragilidade e precisam ser acolhidos pela comunidade, precisam ser defendidos pela comunidade. Então, Jesus faz essa releitura da lei. O que é que isso tem de importante?
é que a igreja, em 2000 anos de história, de tempos em tempos, ela também faz releituras da lei. Inclusive, a igreja faz releitura do próprio mandamento definitivo de Jesus. Parece uma coisa estranha, mas é assim que funciona. A igreja, desde o início, para conhecer melhor a revelação, para progredir no conhecimento da revelação, ela faz essas releituras de tempos em tempos. Por exemplo, no século IV, a igreja fez uma releitura dos 10 mandamentos. E na Bíblia, tanto no texto do Deuteronômio quanto no texto do Êxodo, não são 10, são 9. No século IV, a igreja percebeu que precisava fazer uma modificação. Precisava fazer um avanço na leitura dos 10 mandamentos. Então, ela dividiu o 9º em 2, e aí ficaram 10. Mas se a gente for na Bíblia, os mandamentos são 9. Quando a igreja fez essa releitura, a igreja não estava traindo a Bíblia, não estava traindo os 10 mandamentos, não, ela estava compreendendo melhor. E compreendendo melhor, ela criava uma nova consciência. E criando uma nova consciência, a igreja estava dando a nós uma oportunidade de nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque uma nova consciência, ela cria uma nova prática. Uma prática mais de acordo com a vontade de Deus. E ao longo da história, a igreja fez várias releituras. A última grande releitura da lei, ou da revelação que a igreja fez, foi no século passado, nos anos 60, com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é uma grande releitura que a igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, fez de toda a revelação. Compreendendo melhor a revelação, criando uma nova mentalidade, uma nova consciência e produzindo uma nova prática. Uma prática mais de acordo com a vontade que Deus revela. Só que acontece uma coisa: toda vez que a igreja faz uma releitura, ela encontra dificuldades. Jesus, ao longo dos evangelhos, ele vai o tempo todo fazendo releituras da lei. E toda vez que ele faz uma releitura, existe sempre um grupo de pessoas que se opõem. Pessoas que, por um motivo ou outro, têm uma grande dificuldade de fazer essa transição, de fazer essa releitura. Nós sabemos que quando o Vaticano II aconteceu, houve grande resistência. Houve até gente que se afastou da igreja por conta disso. Mas a igreja permaneceu naquela linha. E o que aconteceu? Se nós estamos aqui hoje, reunidos aqui, se eu como diácono estou aqui falando com vocês, é devido a essa grande releitura do Vaticano II. Nós estamos hoje celebrando a missa em português com o padre sentado de frente e nós de frente para o padre, é devido à releitura do Vaticano II. Mas olha só, mais de 50 anos depois do Vaticano II, e ainda tem católicos que não assimilaram essa releitura. Até hoje tem católicos se colocando contra a igreja, colocando contra o concílio. E nós podemos perceber que hoje, agora, com o Papa Francisco, nós estamos fazendo também uma grande releitura. O Papa Francisco, todo o trabalho dele mostra uma grande releitura da revelação. E ele faz isso dentro do espírito do Concílio Vaticano II. E todo o pronunciamento do Papa Francisco, toda a tentativa de releitura dele, ou seja, toda a tentativa de avançar no conhecimento da revelação, de progredir no conhecimento da revelação, de criar uma nova mentalidade, para criar uma nova prática, ele encontra resistência. Resistência de pessoas que, por um motivo ou por outro, e aqui estou só constatando o fato, eu não estou julgando essas pessoas que resistem, não me cabe isso, pertence a Deus. Pessoas de dentro da igreja que opõem resistência à própria igreja e ao próprio Papa. Essa semana nós tivemos mais um episódio desse. E o que está acontecendo? O que a igreja quer, então,
com essas releituras, já que essas releituras causam tensões, já que essas releituras causam dor, causam sofrimento para a própria igreja e para as pessoas envolvidas? É porque, sem essas releituras, fica muito difícil a igreja cumprir sua missão. A igreja precisa fazer essas releituras para ela poder cumprir a sua missão de reconciliar o ser humano com Deus, de reaproximar o ser humano com Deus. Essa é uma das funções da igreja, uma forma de dizer a missão da igreja. A igreja existe como instrumento, como sacramento da reaproximação entre Deus e a humanidade. E para isso, de tempos em tempos, ela precisa fazer uma releitura. Releitura que o Papa Francisco está se esforçando para nos oferecer. E está tendo resistência. Mas nós que estamos aqui hoje, nós somos convidados a apoiar o Papa nisso, a nos abrir a essa nova perspectiva que ele nos propõe. Por quê? Porque o que ele quer é fazer isso, com que a igreja cumpra a sua missão. E olha só como está acontecendo. Desde que ele entrou, que ele assumiu o pontificado, quantas pessoas que até então viviam na marginalidade em relação à igreja, que viam a igreja com desconfiança, que viam a igreja, às vezes até como adversária, através das palavras de misericórdia do Papa Francisco, através, sobretudo, das atitudes de misericórdia do Papa Francisco, com grupos e pessoas que são mal vistas pela sociedade, mal vistas até mesmo por cristãos, mal vistas por gente da igreja, e que por isso eram mantidas à distância. Quantas e quantas pessoas estão se aproximando da igreja, e através da igreja se aproximando de Deus, e se aproximando de Deus, redescobrindo a sua dignidade, recobrando o sentido da vida, descobrindo que são filhos e filhas de Deus. Todo o trabalho do Papa Francisco mostra isso. E ele faz isso em sintonia com o Vaticano II. E o Vaticano II está em sintonia com a grande tradição da igreja que remonta a Jesus Cristo. Jesus, na sua releitura, enfrentou dificuldades, e a igreja não poderia ser diferente. A igreja passa por tudo aquilo que Jesus passou, não tem como fugir. Para cumprir o mandamento de Jesus, amar a Deus, amando o próximo. E hoje nós estamos passando por uma releitura interessante. Nós descobrimos que não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Só que da mesma forma como Jesus Cristo evoluiu no conceito de próximo na época dele, na época de Jesus, entre os judeus, o próximo era só pessoas da família, só pessoas do povo judeu. E quando Jesus chega, ele estende o conceito de próximo para toda a humanidade. Próximo é todo ser humano que precisa de mim. E mais, ele fala assim que nós devemos ser próximos para os outros. É só olhar a parábola do bom samaritano. É uma parábola onde Jesus avança no conceito de próximo. Ele vai dizer, próximo não é só o meu irmão judeu, aquele que é do meu povo, do meu grupo, da minha igreja, do meu trabalho. Próximo é todo ser humano que está em situação de fragilidade e que precisa do meu suporte. E, por outro lado, eu tenho que ser próximo para o outro, ou seja, eu tenho que ser capaz de me aproximar dele, não importa quem ele seja. Se é amigo, se é inimigo, se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, gordo e magro. Se eu gosto, eu não gosto dele, porque o amor está para além dos sentimentos. E hoje o Papa Francisco está dando ainda uma atualização no conceito de próximo. Ele está evoluindo no conceito de próximo. Os documentos do Papa Francisco mostram isso. Se nós formos, por exemplo, na Laudato Si, que é a encíclica sobre a questão ecológica, nós vamos descobrir que próximo hoje não é apenas o ser humano, todo ser humano. Próximo é tudo aquilo que Deus criou.
E Deus criou tudo. Então, próximo não é só o ser humano, independente de quem seja. Próxima é a fauna, os animais. Nós temos que cuidar deles. Próximo é a flora. Próximo é a floresta amazônica, que nós temos que cuidar para que ela não pegue fogo. Próximo é o Pantanal. Próximo é a nossa cidade, que nós devemos cuidar e não jogar lixo na rua. Tudo isso é próximo para nós. No tempo de Jesus não se sabia isso ainda, mas Jesus fez uma evolução. Próximo é todo ser humano. Para o judeu era só o judeu. Hoje, próximo não é só o ser humano. É principalmente o ser humano, mas não somente. Por isso, ele está enfrentando resistência. Porque tem gente que não consegue fazer essa transição ainda. Porque essa transição ela não acontece da noite para o dia. É um processo lento, é um processo que demora, e é um processo que não é simples e não é isento de dores. Para fazer esse processo, a gente tem que fazer renúncias. Para crescer no conceito, a gente tem que deixar outros conceitos para trás. Renovar a nossa vida em muitas coisas. Mas ninguém deve se assustar com isso. Porque essa é a história da igreja. Em todo o processo de releitura, a igreja passou por esse processo de dor. Mas ela saiu mais forte, saiu mais esclarecida, saiu mais capaz de cumprir sua missão. Hoje, muito mais pessoas se aproximam de Deus através da igreja por causa dessa releitura do Papa Francisco. E nós somos convidados a aderir a essa releitura, sem medo. Não precisamos ter medo, porque quem conduz a igreja é o Espírito de Deus. O Papa é o seu servo. E nós também somos servos e servas de Deus. Não vamos ter medo dessa releitura. Nós vamos sair mais fortes, mais verdadeiros, com uma fé mais adulta, mais madura, mais capazes de acolher as pessoas que precisam do nosso suporte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.